Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chamamos Jesus. Justiça de Deus que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador, Jesus meu libertador. Nome precioso, nome poderoso, seu trono está, todo louvor, triunfo,
justiça de Deus que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador. Jesus, meu libertador. Jesus, Salvador, o Filho de Deus, seu perdão me alcançou, minha morte morreu, o seu sangue lavou. Jesus, meu libertador. Jesus, meu libertador. Eu quero começar lendo Gênesis 22, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, diga assim comigo: no terceiro dia. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Queridos, essa é uma história conhecida de muitos de nós. Nós já lemos, nós sabemos o que acontece aqui nessa história. Se você tiver o privilégio, um dia peça para o pastor Pio descrever todo esse cenário para você, contar a mensagem, descrever tudo o que estava acontecendo ali. É emocionante ouvir ele pregando sobre esse texto. Você aprende muitas coisas enquanto ele fala sobre isso. Eu peguei, por exemplo, um dos exemplos que ele dá a respeito dessa passagem. E ele diz assim, que Deus só considera seu aquilo que ele deu. Abraão, naquele momento, ele tinha já 2 filhos. Um que ele tinha conquistado pelo seu próprio esforço e tinha tido um filho com a escrava. Outro era o filho da promessa, o filho que ele teve com a sua mulher Sara. E Deus fala então: Abraão, pegue seu filho, seu único filho, porque Deus só considera seu aquilo que ele deu. Muitas vezes nós temos coisas que nós fizemos no nosso próprio esforço, mas aquilo não foi Deus quem deu. E aquilo se torna pesado, difícil de carregar, difícil de trabalhar com aquilo. Mas quando nós temos a certeza de que aquilo que foi Deus que deu, até quando Ele pede de volta, é fácil de entregar. Sabe, Deus só considera seu aquilo que Ele deu. E um dos pensamentos que eu quero trazer aqui hoje sobre esse texto é: para Deus, a intenção de fazer já é considerado feito. Isaque morreu no terceiro dia, ou Isaque havia morrido no dia seguinte, quando Abraão pegou Isaque para levar para o sacrifício? Quando Isaque tinha morrido para Abraão? Abraão já tinha matado Isaque no dia em que ele decidiu levá-lo ao sacrifício. Ele já tinha a intenção de matá-lo, ele já tinha a intenção de sacrificá-lo. Para Deus, a intenção de fazer já é considerado feito. Sendo assim, Isaque seria morto no monte, ou já havia morrido quando o coração de Abraão decidiu sacrificá-lo. Por isso é que Abraão chegou só no terceiro dia. Isaque havia morrido para Abraão no momento em que Abraão decidiu ouvir a voz de Deus e levar o garoto para o sacrifício. Naquele momento, Isaque havia morrido no coração de Abraão. Naquele momento, Isaque já havia sido sacrificado por Abraão. Ele já tinha intenção, ele iria fazê-lo. Ele já estava sacrificado no coração de Abraão. Por isso que diz que Abraão andou 3 dias e no terceiro dia ele chegou até o lugar. E no terceiro dia ele chegou até o lugar.
Isaac já havia sido sacrificado no coração de Abraão. E quando ele chega ao terceiro dia não fala de sacrifício, terceiro dia fala de ressurreição. É por isso que Abraão podia falar com tanta certeza. Abraão podia falar com tanta certeza para os seus servos: fiquem aqui com os jumentos, eu e o garoto, nós vamos até lá, vamos adorar e voltaremos. Se você ia subir um monte para sacrificar o garoto, você acha que o garoto ia voltar de lá? E como que Abraão tinha tamanha certeza de que ele iria, o garoto seria sacrificado e eles voltariam? Porque terceiro dia não é dia de sacrifício, o terceiro dia é dia de ressurreição. O terceiro dia é dia de ressurreição. Abraão, ele tinha certeza de que Isaac seria substituído. E a substituição de Isaac pelo cordeiro dava uma nova vida a Isaac. Isaac não precisaria pagar, não precisaria morrer, não precisaria derramar seu sangue, mas um cordeiro derramaria o sangue para que Isaac pudesse ter vida. Abraão sabia que o terceiro dia era dia de ressurreição. Abraão sabia que um cordeiro substituiria Isaac. Abraão sabia que o sangue derramado não seria o sangue de Isaac. Mas Isaac já havia morrido no coração de Abraão. Ele chegou para ter a certeza da ressurreição. Nós vamos até lá, adoraremos e voltaremos. Porque o terceiro dia não é dia de sacrifício. O terceiro dia é dia de ressurreição. É por isso que o título dessa mensagem hoje é o terceiro dia. Você pode falar comigo assim: o terceiro dia? O terceiro dia. O terceiro dia é um dia de ressurreição. Eu não sei se você sabe ou não, mas nós já estamos no terceiro dia. Jesus Cristo, Ele morreu na sexta-feira, Ele ressuscitou ao domingo. Ele ressuscitou no terceiro dia. O sacrifício foi feito no primeiro dia, Ele já estava morto. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. O terceiro dia é dia de ressurreição. O terceiro dia é dia mais do que dia de vida. O terceiro dia é dia de vida eterna. O terceiro dia é mais do que apenas viver. O terceiro dia é dia de usufruir da ressurreição. E eu e você, por causa da obra de Jesus Cristo, já estamos no terceiro dia. Eu e você, por causa da obra de Jesus Cristo, já estamos no terceiro dia e podemos viver dos benefícios da ressurreição de Jesus. Podemos usufruir dos benefícios da ressurreição de Jesus. Eu e você não precisamos mais tentar pagar pelo nosso erro. Eu e você não precisamos sacrificar-nos para que Deus tire de nós a sua ira, ou tentar obedecer o máximo possível para agradar a Deus. Nós não precisamos mais dessas coisas. Jesus Cristo fez o que fez e nós podemos usufruir do terceiro dia. A sua vida cristã, ela não se baseia em você não morrer, em você ser livre da morte, mas significa em você ter sido liberto dela, ressuscitado, ter recebido uma nova vida. Jesus Cristo, Ele nunca te tirou, nunca quis te impedir de morrer. Ele te encontrou na sua morte. E Ele te deu a permissão de ressuscitar. Ele te deu a permissão de sair do túmulo juntamente com Ele. Nós estamos no terceiro dia. E o terceiro dia é dia de ressurreição. É dia de vida eterna. A palavra nos ensina em Lucas capítulo 24, versículos 1 ao 6, o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Diga comigo, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas.
Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Sem saber o que fazer. As mulheres, elas foram até lá procurar Jesus no cemitério e não encontraram Jesus no cemitério. Foram até o sepulcro e não encontraram Jesus no sepulcro. Elas estavam sem saber o que fazer. A vida sem Jesus, a vida sem a compreensão do terceiro dia sempre faz isso conosco. Faz com que a gente não saiba o que fazer. Faz com que a gente não tenha sentido na vida, faz com que a gente não encontre propósito na vida, nos deixe passar o dia a dia sem saber o que fazer, vivendo uma vida de gado, indo para onde a vida te leva, fazendo tudo aquilo que mandam fazer, fazendo tudo aquilo que passa nos jornais, fazendo tudo aquilo que o decreto diz que deve ser feito, fazendo tudo aquilo que... sem saber o que fazer, sendo guiado como crianças por ondas, de inconstância, sem saber o que fazer. Mas diga assim comigo: Ele não está aqui, ressuscitou. Mateus capítulo 16, versículos 4 versículos 4 ao versículo 6 diz assim: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Queridos, a pedra já foi removida. A pedra foi removida. Você sabe por que a pedra foi removida? Por que eles não tiveram que remover a pedra? Para que não tenha esforço nenhum da nossa parte para chegarmos até o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi Ele quem proveu, tudo foi Ele quem deu, tudo foi Ele quem resolveu. Até a pedra, que era muito grande e pesada, foi Ele que tirou, para que eu e você pudéssemos sair também daquele túmulo. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso jeito, não é pela nossa capacidade. Foi tudo por Deus, feito por Deus, dado por Deus, entregue por Deus a nós. Isso é amor. Isso é amor. Vamos continuar lendo o texto. Havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. E os anjos disseram: não tenham medo. Encontraram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Você pode dizer assim comigo: não tenham medo. A vida sem a certeza da ressurreição, sem a compreensão da ressurreição, é uma vida de medo. A Bíblia nos ensina que o medo supõe castigo. E nós temos a nossa vida por demais preciosas, então nós temos medo da morte, nós temos medo da doença, nós temos medo da enfermidade, nós temos medo de qualquer coisa que possa nos castigar. As crianças aprendem desde cedo: se você errar eu te castigo, então elas ficam com medo do castigo e por isso não fazem. Nós temos medo de qualquer coisa que possa nos castigar, porque o medo supõe um castigo. Mas o anjo, ele olha para elas e ele diz: não tenha medo. Diga assim comigo: Ele ressuscitou, não está aqui. Jesus já não estava mais no sepulcro. Já era o terceiro dia, já era dia de ressurreição, já era dia de vida, já era o dia onde o medo não tem mais lugar nas nossas vidas, já era dia onde o medo já não tinha controle sobre nós, já era dia onde castigo nenhum podia nos alcançar. Era o terceiro dia, já era o terceiro dia. Em João capítulo 20, versículos 1 ao 16, diz o seguinte: João 21 ao 16 diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés.
Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então voltou-se para ela. Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Quando nós não temos consciência do terceiro dia, as nossas vidas são vidas de choro. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E diversos motivos existem para chorar quando não sabemos que já é o terceiro dia. Mulheres, por que choras? Não, é porque eu não consigo encontrar a salvação, eu não consigo encontrar o meu Senhor, eu não consigo encontrar Jesus, eu não sei aonde está a resposta, eu não sei aonde está a solução, eu não sei aonde está. Se você tem a solução, por gentileza me mostre, por gentileza me diga, aonde está o meu Senhor, que pode me trazer vida, que cuidava de mim, aonde está? Quando nós não temos a certeza da ressurreição, a nossa vida é de choro, de dor, de lamento. Mas os anjos perguntaram: mulher, por que choras? O choro confunde tanto a gente que nós não conseguimos ver Deus nas coisas. As necessidades e as tribulações e as coisas desse mundo, eles confundem tanto a gente que nós não reconhecemos a Jesus. Ela virou, Jesus perguntou para ela: por que choras? Ela virou e pensou que ele era o jardineiro. Não conseguia reconhecer Jesus. Ela estava tão focada no problema e na sua necessidade que ela não conseguia ver Deus nas coisas. Por que choras? Diga assim comigo: por que estou chorando? Ele não está aqui. Ressuscitou. Por que estamos chorando? Por que estamos nos lamentando? Por que estamos com medo? Por que temos essa tristeza? Ele não está aqui. Ressuscitou. Você não vai encontrar solução em um Jesus morto, você não vai encontrar solução em um cemitério, você não vai encontrar aquele que vive entre os mortos. Por que choras? Por que olhas a necessidade? Por que olhas para a falta? Por que olhas para a preocupação? Por que olhas para o medo? Por que choras? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia. Agora eu vou ler de novo esse texto de Maria, João capítulo 20, do versículos 14 ao 16. Eu queria que no lugar de Maria, você colocasse o seu nome. Quando eu disser, Jesus lhe disse, e no lugar de Maria, você fala o seu nome. Combinado? Vamos fazer um teste então. Jesus lhe disse. Não ficou bom combinado. Jesus lhe disse. Aí, melhorou. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse. Jesus lhe disse: Ele te chamou pelo nome, porque nele existe vida, porque Ele reconhece quem você é, e a mesma vida que está nele, Ele sabe que compartilhou com você, e você tem uma identidade, você é alguém, Ele sabe quem você é, Ele te reconhece não como um morto, mas Ele te reconhece como o seu nome, Ele reconhece você como uma nova criação, Ele reconhece você como alguém que nasceu de novo, alguém que a morte não pode vencer. Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Sem saber o que fazer, não tenham medo. Por que choras? Essas são coisas do primeiro e do segundo dia. Mas nós estamos no terceiro dia. Nós estamos no terceiro
dia. O terceiro dia é dia de ressurreição. De manhã bem cedo, Ele não está aqui, ressuscitou. Essa era a mensagem, era isso que os anjos estavam avisando. Vão e contem a todos, já é o terceiro dia. Vão e proclamem a todos, já é o terceiro dia. Vão e digam a todos, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Muitos estão procurando um Jesus morto que ainda precisa vencer algo por eles. Oram como se Jesus já não tivesse ressuscitado, dizendo: se for da sua vontade, tira de mim isso. Se for da sua vontade, me ajuda a passar por isso. Se for da sua vontade, como se Jesus nunca tivesse ressuscitado. Como se vivessem ainda no primeiro e no segundo dia. Queridos, já é o terceiro dia. Ele não está aqui. Você não vai encontrar Jesus tentando vencer, Ele já venceu. Você não vai encontrar Jesus lutando contra a morte, Ele já a derrotou. Você não vai encontrar Jesus vencido pela mentira, Ele é a verdade. Você não vai encontrar Jesus no cemitério. Já é o terceiro dia. Ele não está aqui, ressuscitou. Ressuscitou. É dia de ressurreição e não de morte. Aquele que não sabia o que fazer, na ressurreição encontra propósito. Aquele que tinha medo, na ressurreição encontra o amor. Aquele que estava chorando, na ressurreição encontra o conforto. Já é o terceiro dia. É dia de ressurreição. E sabe qual é a melhor notícia? O poder da ressurreição está em nós. Não apenas Jesus ressuscitou e saiu daquele sepulcro, mas Ele nos deu a permissão de sairmos juntamente com Ele. A Bíblia nos ensina que quando Ele morreu, nós já estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Nós encontramos a Jesus Cristo no túmulo. Nós encontramos com Ele no túmulo. Nós encontramos com Ele lá dentro do sepulcro. E quando Ele ressuscitou e tirou aquela pedra, Ele disse: todos vocês podem vir comigo. Todos aqueles que desejarem, eu sou o caminho para fora da morte. Todos aqueles que quiserem o perdão dos seus pecados, eu sou o perdão dos seus pecados. Todos aqueles que quiserem uma nova vida, um novo nascimento, eu sou o novo nascimento. Eu sou a nova vida. O poder da ressurreição está em nós. Não só a morte não pode vencer Jesus, como a morte não pode mais vencer a mim e a você. O poder da ressurreição está em nós. A Bíblia nos ensina que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Em Romanos capítulo 6, versículo 5 e depois versículos 8 a 10 diz o seguinte: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O versículo 8 diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, Ele vive para Deus. Se nós morremos, nós estávamos mortos na semelhança da sua morte. Agora certamente nós estamos vivos na semelhança da sua ressurreição. Como Ele, também ressuscitamos. Com Ele também nascemos. Com Ele também tivemos uma nova vida. A morte, queridos, venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte. Eu e você precisamos entender isso. Aquela velha vida que nós tínhamos, a morte venceu. Aquela velha vida que nós tínhamos, jamais venceria a morte. Nós morremos naquela vida. Nós morremos naquele tempo. Mas em Cristo Jesus nós encontramos a ressurreição. A morte venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte. É por isso que nós não temos mais a mesma vida que tínhamos, a vida de Adão, mas agora nós encontramos a vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida em que a morte não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem domínio sobre Jesus. Olha o que diz Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Você sabe por que era impossível?
que a morte retivesse Jesus. Jesus Cristo, ele foi para a cruz e ele aceitou sobre ele os nossos pecados. E foram sobre ele que foram colocados os nossos pecados. Ele, em sua natureza, nunca foi pecado. Ele não nasceu do pecado como eu e você nascemos. Ele não nasceu da forma como eu e você nascemos. Ele não tinha pecado em sua natureza. Ele era uma criação diferente. Ele assumiu o meu e o seu pecado. E a morte, então, ao ver o pecado sobre Jesus, ele falou: agora eu posso matá-lo, ele tem pecado. E a morte matou Jesus. As pessoas levaram Jesus até o sepulcro, colocaram ele no sepulcro. A morte e Satanás vieram ver se aquilo tinha funcionado de fato. Jesus estava lá deitadão. E a morte e Satanás, eles vieram e começaram a olhar. Satanás, eu acredito que com medo, deu um cutucão assim. E aí, você matou mesmo? Você matou mesmo? Sabe, vai que ele se mexe, vai que ele... De repente eles vão fazer a autópsia, né? Vão olhar a causa da morte. E eles começam a limpar o que estava em cima, ó, pecado, 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 pecado. Chegaram no corpo, tiraram tudo aquilo que estava em cima, que era o meu e o seu pecado, que tinha, a morte achou que podia matá-lo por causa daquilo. Abriram o corpo, viram aquilo ali. Não, mas você tem certeza? Não, vamos olhar por dentro. Quando eles abriram Jesus, eles abriram o corpo de Jesus, eles olharam santo, perfeito, justo. Satanás deu um tapa na morte e falou: o que você fez? Você matou um justo, você matou um santo. Agora nós vamos perder o nosso domínio, agora nós vamos perder a nossa autoridade, porque o que nos dava legalidade era o pecado, mas agora não tem pecado. Você matou um justo, você matou um justo. E agora Satanás e a morte entram em desespero. Em morte você só podia matar por causa do pecado, e você matou um justo, você matou um santo. Quando eles olharam dentro de Jesus, eles perceberam: justo, santo, perfeito. A morte não tem valor, já não pode mais tirar a vida de Jesus. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa: a unção de Cristo está sobre a sua vida. Cristo não pode morrer outra vez. Se ressuscitamos com ele, isso significa que a morte não pode tirar as nossas vidas também. A morte não pode tirar as nossas vidas também. Eu e você precisamos ter a consciência do terceiro dia, a certeza do terceiro dia, aprendermos que já ressuscitou, que já ressuscitamos com ele. Já ressuscitamos com ele. A morte não pode tirar as nossas vidas. A morte viu que Jesus era santo e não pôde retê-lo. Era impossível que retivesse, porque ele era santo, ele tinha que ressuscitar. Ela não poderia manter ele morto. Quando ela abre o peito dele e vê escrito santo, justo, puro, perfeito, ela fala: ele vai ter que ressuscitar. E ele já ressuscita com as chaves da morte e do inferno. Ele já ressuscita com o domínio sobre a morte. Ele já ressuscita com o domínio sobre Satanás. Satanás não podia mais nada contra as nossas vidas. Nós não devíamos mais nada. O acusador já não podia nos condenar mais. A morte viu que Jesus era santo e não podia retê-lo. A obra de Jesus, queridos, te fez santo. Porque a obra de Jesus é quem te dá o perdão dos seus pecados. Isso significa que, a partir daquele momento, a morte foi fazer a autópsia em todos nós, porque todos nós já estávamos mortos. E ela começou a abrir o peito de todo mundo. Enquanto ela ia abrindo o peito, ela encontrava o Espírito Santo lá dentro, apagando a sujeira do seu coração e escrevendo: santo, puro, justo, perfeito. Santo, puro, justo, perfeito. Santo, justo, puro, perfeito. Todos, em todos que a morte abria, ele encontrava o Espírito Santo escrevendo: santo, justo, puro, perfeito. E a morte não podia mais reter ninguém. Todos nós temos o direito à ressurreição em Cristo Jesus. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus em suas vidas têm direito sobre a morte, têm direito de serem livres do pecado, têm o direito de serem livres da lei, têm o direito de serem livres da acusação de Satanás. Já é o terceiro dia. Nós estamos no terceiro dia. A ressurreição nos dá a certeza e convicção.
ela nos dá ousadia. Olha o impacto na vida de Paulo. Essa certeza dava uma confiança a Paulo que é sobrenatural. Era sobrenatural a confiança que Paulo tinha ao saber que ele já havia ressuscitado com Cristo. Em 2 Coríntios 11, do versículo 23 ao 27, nós encontramos uma lista de coisas que Paulo passou. Paulo dá uma descrição do quanto ele sofreu, do que ele passou. Olha só, 2 Coríntios 11, 23 a 27. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim ao falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muito mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Esses açoites que ele recebeu eram daquele chicote de 7 pontas, com 7 pontas cada um negócio assim. Nas pontas dos chicotes tinham pedaços de osso, pedaços de ferro, pedaços de madeira, pedaços de coisa para cortar a pele. 5 vezes ele sofreu chicotadas. 39 chicotadas. Primeiro eles amarravam a pessoa de frente e batiam no rosto e no peito. Depois eles viravam a pessoa de costas e batiam da cabeça até as coxas. 5 vezes. Eu sofri dos judeus açoites. 39 açoites. 5 vezes 39, sei lá quanto dá, mas é coisa para... é bastante. É bastante. 3 vezes fui golpeado com varas. 3 vezes fui golpeado com varas. Golpeado com varas, eles colocavam a pessoa de ponta cabeça, pegavam uma vara e batiam nos pés. O ministério de Paulo era andar. O ministério de Paulo era viajar, anunciando, pregando. Belos são, formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Paulo pensava, pode bater, pode quebrar meu pé, pode abrir feridas no meu pé. Formosos são os pés daquele que pregam o evangelho. Paulo se levantava, as pessoas, muitos depois de uma punição de varas, nunca mais andavam. 3 vezes sofri punição de varas. 3 vezes sofri os açoites de vara. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Apedrejamento eram várias pessoas do povo que pegavam pedras e tacavam mirando a cabeça para que a pessoa morresse. Em alguns momentos do apedrejamento, eles inclusive cavavam um buraco, colocavam a pessoa dentro para ser mais fácil de acertar a cabeça. 1 vez eu fui apedrejado, Paulo diz. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes sofri naufrágio. A gente nem sabe o que é, nem sabe o que é naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, boiando no mar. E você acha que Titanic era difícil? Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo não considerava a vida dele preciosa. Paulo não considerava a vida dele preciosa. Ele se entregava, pois a morte pode tirar a vida, mas a ressurreição venceu a morte. Ele tinha certeza de uma vida eterna. Ele tinha certeza de que ele não era apenas isso que nós estamos vendo, isso que nós estamos vivendo, esses 80 anos na terra. Ele tinha certeza que ele não era só isso. Ele tinha certeza de que ele já vivia o 3º dia. Ele já vivia o poder da ressurreição. Se isso acabasse para ele, não tinha problema. Eu tenho vida eterna. Paulo nunca considerou a sua vida preciosa. A não compreensão da ressurreição nos faz pensar no que é passageiro, mas a compreensão da ressurreição nos faz pensar no que é eterno. A minha família, a minha empresa, o meu desempenho,
o meu negócio, os meus estudos, a minha vida passageira. A não compreensão da ressurreição faz com que a gente pense só nas coisas passageiras, mas a compreensão da ressurreição nos traz uma consciência do que é eterno. Paulo não considerava a sua vida preciosa. Paulo olhava para esse mundo e encontrava uma única coisa de valor aqui: pessoas. Paulo olhava ao seu redor e encontrava uma única coisa de valor: pessoas. Pessoas. Jesus Cristo nunca morreu para o mundo, para as coisas, para esse sistema. Jesus Cristo morreu por pessoas. Pessoas. Perder ou ganhar bens materiais, tanto faz. Perder ou ganhar a sua família, tanto faz. Perder ou ganhar sua reputação, tanto faz. Queridos, quando você tem uma palavra em si, tudo o resto perde o valor. Esses dias brincando com a Luísa, né? Falei: Luísa, eu acho que você ficaria muito melhor se eu não estivesse. Eu atrapalho demais Deus. E tem uma palavra que diz que Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Você prefere ser cuidado por mim ou por Deus? A gente atrapalha demais. Com as nossas certezas, com os nossos jeitinhos, com o nosso egoísmo, com a nossa vidinha, com o nosso meu, nosso, meu, minha família, minhas crianças, meus filhos. Ei, entrega tudo para Deus e eles vão poder usufruir do poder da ressurreição, da vida eterna, onde a morte não pode levá-los. Paulo, tanto faz. Vocês vão bater com vara, tanto faz. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Vocês vão bater com açoites, vocês vão afundar o navio, vocês vão me apedrejar, vocês vão, tanto faz. Porque nesse mundo só tem uma coisa de valor: pessoas. E eu tenho certeza que eu já estou anunciando a mensagem da verdade, de que elas vão encontrar na minha vida Jesus Cristo. O que importava era pessoas ouvirem a verdade, ouvirem sobre o nome de Jesus Cristo, único nome pelo qual podemos ser salvos. Era isso que importava a Paulo. Paulo, a única coisa que importava era pregar, anunciar essa verdade. Ouvirem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Essa era a vida de Paulo. Essa vida, que nós chamamos de vida aqui, é passageira, mas pessoas são eternas. Pessoas são eternas. Por isso queremos que todos recebam a vida eterna em Cristo Jesus. Se elas vão estar eternamente, que seja na vida e não na morte. A única coisa que tem valor são pessoas. Em Atos capítulo 14, versículo 19 ao 20, a Bíblia nos ensina o seguinte: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo foi dado como morto. Paulo, ele estava pregando, vieram algumas pessoas e disseram assim: o que ele prega é mentira, o que ele prega vai contra a lei, o que ele prega vai contra Roma, o que ele prega, eles inventaram milhões de motivos porque a mensagem de Paulo era ruim, porque mexia em todo o sistema desse mundo, e mexia com toda a escravidão desse mundo, mexia com tudo que o diabo e a morte estavam tentando fazer nesse mundo. E aquelas pessoas se iraram contra Paulo e o apedrejaram, porque ele tinha a verdade que liberta, porque ele tinha a verdade do terceiro dia, porque ele tinha a verdade de que já podemos viver a ressurreição. Apedrejaram a Paulo, deram ele como morto, foi dado como morto. Mas para Paulo não tinha problema, porque ele sabia que era o terceiro dia. E ele sabe que no terceiro dia o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo é o Espírito que vivifica os nossos corpos mortais. Ele tinha essa certeza de Romanos 8:11. Depois de passar por isso, ele tinha essa certeza para escrever o que escreveu. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vocês.
A nossa vida não depende daquilo que podemos fazer, a nossa vida não depende daquilo que sabemos fazer, a nossa vida não depende de nada que nós possamos produzir, a nossa vida depende do Espírito que está em nós. Paulo sabia, você pode matar, você pode apedrejar, você pode tirar essa vida, mas eu sei que lá dentro o Espírito está escrevendo, puro, santo, justo, perfeito, e eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Paulo já sabia que a vida dele era muito mais, não era mais dele, para que o Espírito Santo agisse com o poder da ressurreição sobre ele, para que a vida do Espírito se manifeste em você. Você precisa abrir mão da sua vida, do seu controle, do seu jeitinho. Paulo sabia que a vida dele não era mais dele, para que o Espírito Santo pudesse agir com o poder da ressurreição. Paulo tinha tamanha convicção sobre o terceiro dia que debochou da morte. Ele repetiu as palavras do profeta Oséias: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Eu e você talvez não tenhamos a compreensão do tamanho do que é Paulo escrevendo e falando isso. Ele sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, todos os tipos, ele foi mordido por uma serpente, as pessoas pensaram, vai morrer, não morria, as pessoas apedrejavam ele, vai morrer, não morria, eles batiam com vara, vai morrer, não morria. O poder da ressurreição. Chega um ponto que Paulo passou por tantas coisas, que em 1 Coríntios 15, 55 a 57, ele diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele chega na frente da morte. Eu e você, ele fala que muitas vezes ele enfrentou a morte. Ou seja, a morte vinha ao encontro dele, ele parava na frente da morte, sem se curvar, sem medo, sem tristeza, sem desânimo. Ele olhava para a morte e falava assim: e aí, morte, cadê o seu aguilhão? E aí, morte, cadê a sua vitória? Você quer me levar? Você não pode. Você não pode. Ele debochava da morte. Eu e você damos valor demais para ela. Nós já estamos no terceiro dia. Nós já estamos no terceiro dia. E Paulo, ele nos ensina alguns segredos do porquê ele podia debochar da morte. Ele tinha certeza do terceiro dia. No terceiro dia fomos livres da acusação da lei. Aquilo que nos acusava, apontava o nosso pecado, já não tem mais domínio sobre nós. Livres da condenação do pecado. O pecado que podia nos condenar já não existe mais, porque Jesus pagou pelos pecados. Nós fomos livres do egoísmo que nos prendia à morte. O medo da morte é simplesmente o egoísmo, o medo de perder a sua vida. Entregue logo a sua vida a Jesus e a morte nunca mais terá domínio sobre você. Você nunca mais terá medo. Se ela já não é mais sua, o que a morte tem para tirar de você? Que castigo ela poderia te oferecer? Cristo não pode morrer outra vez. Você não precisa mais pecar, você foi livre do pecado. Em Romanos 6, versículos 1 ao 4, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova. Nós temos uma vida nova. Se você morreu com Cristo, nele o salário do pecado já foi pago. O salário do pecado era a morte. E se você morreu com Cristo, o salário do pecado já foi pago. Você não deve mais para o pecado. Você não precisa mais ser levado, conduzido, escravizado pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você é livre.
Você não precisa mais se submeter a ele. Vamos continuar pecando? De maneira nenhuma, eu sou livre do pecado, por que eu vou pecar? Por que eu vou sair do senhorio de Jesus e ir para o senhorio do pecado? De maneira nenhuma. Nada mais pode te acusar. Porque aquilo que a lei exigia já foi cumprido. E aquilo que a lei exigia era o que nos condenava. Era o que expunha os nossos erros. Nada mais pode te acusar. A força do pecado é a lei, pois é a lei que condena o pecado. Mas Gálatas 2, 19 a 20 diz o seguinte: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu morri e ressuscitei com Cristo, agora a vida que eu vivo é a vida de Cristo, e a vida de Cristo não pode ser acusada e condenada pela lei. A lei já não tem mais domínio sobre você. Jesus não nos impediu de morrer, Ele nos libertou da morte. Ele nos encontrou na morte, Ele não nos impediu de morrer, Ele nos encontrou na morte e nos libertou dela. É por ter levado nossos pecados, e por ter levado nossos pecados, a lei não tem domínio sobre nós. Por isso ressuscitamos com Ele para a vida eterna. A lei não tem domínio, o pecado não tem domínio. E você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais ter medo. O medo supõe castigo. O meu egoísmo me faz ter medo de perder, de ser castigado com a morte. Mas olha o que diz 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo supõe castigo. Quando existia pecado e lei para me acusar por causa do pecado, eu precisava ter medo, porque eu ia sofrer um castigo. Mas agora que Jesus pagou pelo pecado e a lei não pode mais me acusar, eu não vou sofrer castigo. Eu fui livre do pecado da lei. Eu não preciso mais ter medo, porque o amor de Deus me libertou do pecado e da lei. E eles não têm autoridade para me expor à morte e me dar castigo. A morte não tem autoridade. Paulo chega na frente da morte e fala: onde está a morte, a sua vitória? Você sabe que Jesus Cristo já morreu e ressuscitou, morte? Saia daqui, vá embora. Você não tem direito sobre a minha vida. É o egoísmo que me prende a esse mundo. Mas o amor me fez livre ao ponto de não considerar mais nada como valioso. Falando com os jovens ontem, eu disse a seguinte frase: basta um momento de comunhão com Deus e tudo neste mundo perde valor. Basta um momento de compreensão, uma palavra de Deus a respeito da sua vida, e tudo nesse mundo perde o valor. Basta um momento de comunhão com Deus e tudo nesse mundo perde valor. Ao compreender a imensidão, o tamanho do amor de Deus, tudo perde o valor. A única coisa que eu quero é que as pessoas reconheçam que em Cristo Jesus elas têm vida. Porque para Deus, pessoas têm valor. Em Romanos 8, 35, 39 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou Covid-19? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe possibilidade de sermos afastados do amor, não existe mais espaço para medo, não existe mais espaço para morte. Nós já estamos no terceiro dia. Nós estamos em dia de ressurreição, não dia de sacrifício.
Nós estamos no dia de vida, não dia de morte. O terceiro dia não é sacrifício, o terceiro dia vira ressurreição. A justiça assume o lugar do pecado, a santidade assume o lugar da lei, e o amor assume o lugar da morte. Já é o terceiro dia. Nós temos uma vida invencível, nós temos uma vida inabalável em Cristo Jesus. O poder da ressurreição está em nós. Não chores, não temas, não fique perdido. Já estamos no terceiro dia. Você já é justiça, você já é santidade, você já é amor, você já é uma nova criação. Você já nasceu de novo, você nasceu com a vida do amor, você nasceu com a vida eterna. E a vida do amor não perece. É impossível para a morte reter você. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Aqueles que compreendem o terceiro dia podem falar como Paulo um dia disse. Atos 20, 24 diz o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo. Se tão somente eu puder pregar o Evangelho, se tão somente eu puder anunciar as boas novas às pessoas, abençoar vidas, eu não considero a minha vida de algum valor para mim mesmo. Quando nós tivermos a capacidade, a consciência do terceiro dia, nós vamos poder dizer essas verdades e vamos poder usufruir dos benefícios da ressurreição. Muitos de nós queremos os benefícios da ressurreição para salvar a nossa vidinha. Entregue a sua vidinha e assuma o poder da ressurreição como seu. Essa é a vida de Deus por você. É isso que Ele preparou para nós em Cristo Jesus. Uma nova criação, uma nova vida. Não temos medo da morte, já é o terceiro dia. A morte já não pode nos vencer. O homem mais perigoso para as trevas é aquele que não quer nada. Já é o terceiro dia, dia da vida do Espírito se manifestando através de nós. Já é o terceiro dia. O Espírito Santo, ele não pode usar você, ele não pode se manifestar através de você se a sua vida for sua. Entregue a Ele. Eu queria muito ser usado para a cura divina. Eu queria muito ser usado para ressuscitar mortos. Eu queria muito ser usado para ser um grande evangelista. Abra mão da sua vida, entregue para Ele e assuma o poder da ressurreição. É no poder da ressurreição do terceiro dia que nós usufruímos dessas coisas. Não é para você ter um grande ministério, não é para você ter uma grande empresa, não é para você ter uma bela família. Podemos usufruir de coisas grandiosas, milagres, maravilhas, quando entendemos que é o terceiro dia. Eu não sei porquê, mas eu tentei apagar isso da minha anotação umas 10 vezes e Deus ficou me incomodando para deixar ali. Como se fosse algo simbólico, como se fosse algo para nós compreendermos. Mas esse é, vamos colocar assim, a terceira década desse século. Eu não sei porquê, esse 3 fica na minha cabeça, dessa terceira década. Eu quero falar que é nessa década que a igreja do Senhor Jesus vai tomar consciência do terceiro dia. Eu e você não vamos tomar a nossa vida mais como preciosas para nós mesmos, mas nós vamos nos entregar por completo. E vamos começar a ver os milagres, os prodígios, as maravilhas, as coisas que são prometidas àqueles que têm a vida da ressurreição, onde a morte já foi vencida. Nós vamos começar a experimentar nesses dias, nessa década, nesse tempo.
Queridos, o diabo ele pode vir com tentações, mas é o terceiro dia. Ele pode vir com acusações, mas é o terceiro dia. Ele pode vir com condenações, mas é o terceiro dia. Ele pode vir com castigo, mas é o terceiro dia. O diabo ele pode vir com mentiras, mas já é o terceiro dia. O diabo ele pode vir com dúvidas, mas já é o terceiro dia. O diabo pode pegar a morte, mas já é o terceiro dia. O diabo pode vir com o que ele quiser, mas nós sabemos que já é o terceiro dia. Continuem abençoados.